Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma feature nova da versão 4.22 do OpenShift Virtualization, que é o suporte ao Hyper-V, ou seja, você consegue migrar máquinas que estão rodando no ambiente Hyper-V para o OCP. Tem algumas limitações comparado ao VMware, mas ainda é útil, tá? Bem interessante. Então a gente vai ver um pouquinho na prática aí como funciona, desde configurar o provider e criar um plano e executar esse plano aí. Mas antes eu gostaria de mostrar alguns pré-requisitos para que você se atente a esses pré-requisitos antes de efetivamente criar o provider. Se você não se atentar a isso, você vai ter problemas aí na configuração do provider. Ou seja, apontar aí o Hyper-V dentro do OCP. Observem o meu cluster, eu estou usando uma versão 4.22, então eu já tenho diversos operadores aqui instalados. Não é esse o foco de mostrar operadores, o foco do vídeo de hoje é só sobre o MTV. Então eu tenho o Virtualization e, claro, tenho também o Migration for Virtualization, que é o MTV. Bom, eu vou mostrar para vocês qual é o operador realmente necessário para fazer essa configuração. Eu já tenho ele instalado. Então é esse cara aqui, ó. CIFS, SMB, CSI Driver, Operator. Esse cara precisa ser instalado e configurado. Na verdade, você só vai fazer a instalação, esperar ele subir todos os pods, né? Se estiver ok, aí você pode partir para a criação do provider. Uma outra coisa, do lado do Hyper-V, tem que ter ele configurado e tudo mais, não é o foco aqui mostrar a configuração do Hyper-V, mas um outro detalhe é o WinRM. O WinRM ele tem que estar configurado tanto na porta para ouvir tanto na porta 5985 como a porta 5986. Geralmente, por padrão, ele só vem a porta 5985. Então você vai ter problemas aqui caso você não configure também, né? Coloque em estado de listening a porta 5986. Você tem diversas formas de fazer isso daí. Pode pesquisar aí, ver sua IA favorita de como fazer isso. Eu já tenho um provider criado, mas eu vou mostrar para vocês como criar, para que vocês realmente vejam na prática como a coisa funciona. Então, meu virtualization aqui, eu já tenho algumas máquinas configuradas, estão paradas, não vem ao caso agora de mostrar essas máquinas. O que nos interessa é o virtualization aqui. Então vamos em Migration for Virtualization Providers. Então eu tenho um provider da VMware aqui, um vCenter, e tenho um hypervisor aqui configurado. Já está tudo ok, né? Então se viermos aqui, a gente já visualiza as máquinas virtuais nele. Mas eu vou mostrar para vocês como criar na prática aí. E essa parte é interessante aí para vocês tirarem a curiosidade aí. E, claro, verificarem como realmente acontece. Então, o provider, né, sempre o OpenShift MTV, sempre nesse project aqui. Então, dão um Create Provider. Aqui eu tenho... Cara, esse é uma versão Tech Preview ainda, tá? Mas tem sido... tem se apresentado aí bem estável nos testes que eu fiz, tá? Já temos o VMware, que é conhecido, e esse cara. Então, eu vou selecionar ele, que é o Microsoft Hyper-V. Então, eu vou atribuir um nome aqui. Eu vou pegar esse que eu já fiz aqui. Claro, vai ser um standalone, porque eu só tenho um. Eu não tenho um cluster, tá? Eu preciso informar aí um compartilhamento onde ficam as minhas máquinas virtuais. Então, por isso aquele operador que eu mostrei para vocês, é importante ele ser instalado, porque ele vai te dar suporte a isso aqui. O host Hyper-V, então é esse IP aqui, 161, que é o meu host. E aí eu vou autenticar o administrator, ele não está ingressado no domínio, ele é uma máquina standalone. Eu vou ignorar o certificado, tá? Eu não vou colocar o certificado, eu vou ignorar. Então não tem segredo. Aqui, standalone, o compartilhamento SMB, onde estão as minhas máquinas virtuais, eu vou migrar. O host é a autenticação e dou um create aqui. Ele vai fazer uma verificação previamente, né? Vai confirmar essas informações aqui. Estando tudo ok, ele vai criar o provider. Tá, ele tem um tempo em staging aqui, ele está checando as informações efetivamente. Ele está indo até esse host e fazendo as validações. Então ele tem que sair desse status de staging. Saindo desse status, ele vai mostrar pra gente aqui as máquinas virtuais. Então ele checa principalmente o IRM. Ele vai usar a porta segura, que é HTTPS. Então por isso que vocês precisam configurar lá. O compartilhamento, obviamente, esse usuário que você colocou, esse usuário que você colocar vai ter que ter acesso àquele compartilhamento que você informou. Observem que ele já está pronto, ó. Já deu como read. Então se eu clicar em máquinas virtuais, ele já faz o discover. Já enxerga minhas duas máquinas virtuais que eu tenho. Vamos partir para criar o plano. Então vamos no provider, ó. Observe que o provider que eu criei está aqui. Esse provider não me interessa, eu já tenho um aqui. Então eu vou deletar esse provider aqui. Eu só simulei para vocês entenderem como que é feito o processo na prática. Então vamos criar um plano? Então vamos lá, eu vou criar um plano aqui
os outros foram migrados a partir do VMware. Então vou criar um plano aqui, criar de uma máquina Windows. Então, vou dar uma descrição. Quem que é o meu origem? Qual o meu provider de origem? Vai ser o Hyper-V, obviamente. O destino vai ser o host, que representa o meu cluster OpenShift. E aí eu vou migrar para o Project HML. Não, vou migrar para Dev aqui. Vou dar um next aqui, e aí ele já me fez o discover, e eu tenho duas máquinas dentro do meu Hyper-V, que são essas duas máquinas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou migrar a máquina Windows. Eu vou selecionar ela. Observe que ele não está reclamando de nada, tá tudo ok para migração. Então, vou avançar. A rede, então tem o dpara aqui. Eu vou selecionar um aqui, né? Vou fazer um novo. Então, essa aqui é a interface do lado do Hyper-V. Então, essa aqui. Destino, eu vou selecionar essa minha rede aqui. Eu não vou usar a rede de pod, vou usar um NAD que eu criei previamente. Caso tenha alguma dúvida de configuração de rede, tem outros vídeos no canal que eu explico sobre isso. Vou dar um next aqui e vou repetir o processo por mapeamento de disco. Aqui eu não tenho muito o que fazer, né? Então eu vou aceitar a origem aqui do armazenamento, e o destino eu só tenho um mesmo, então não tem segredo. É um LVM, que é o meu storage class do lado do OCP. Vou dar um next aqui. Aqui tem algumas informações. Aqui a rede que ele vai usar para transferir, eu vou deixar a rede default mesmo. Não vou mudar. Eu vou manter a máquina no estado original. Só um detalhe, tá, gente? Diferentemente do VMware, o MTV, onde eu tenho a opção de cold e warm, o cold, ele inicia o processo de migração e desliga a máquina. Então o downtime é grande. Então se a máquina tem um disco muito grande e demora horas para migrar, então ela vai ficar desligada, tá? Além do cold, no VMware eu tenho a opção de warm. Então esse warm ele diminui e muito o downtime. Ou seja, ele inicia o processo, ele inicia o plano que você criou, ele gera um snapshot lá dentro do VMware e faz a cópia a partir do snapshot e mantém a máquina ligada. No final, você executa um cutover. Quando você executa o cutover, ele faz o último snapshot, pega a diferença, isso ele faz com a máquina desligada. Ele pega essa diferença de cópia que ele fez, da última cópia, que é o delta, né? Ele simplesmente pega essa diferença e cria a máquina do lado do OCP. Isso pode demorar minutos, né? Diferentemente se você fizesse num code, onde vai demorar com certeza horas, dependendo do tamanho do disco aí, do armazenamento dessa máquina virtual. Então você, dentro do ambiente VMware, você tem essa flexibilidade. Cold e warm. No Hyper-V, eu só tenho cold. Então quando ele iniciar o plano que eu criei, ele vai até o Hyper-V e desliga a máquina. Desliga a máquina, começa a cópia. Terminando de copiar, você vai dentro do... Na verdade, ele já vai, no processo que eu estou colocando aqui, quando ele terminar de copiar e criar a máquina dentro do OCP, ele já vai ligar essa máquina lá. Então, se você preservou o IP, ele vai manter esse IP que você tinha no Hyper-V e vai funcionar tranquilamente dentro do OCP. É o que a gente vai ver aqui na prática. Então, vamos lá, vou dar um next aqui, eu não vou mudar nada, né? Então, vou manter aqui, ó, observe que ele vai manter a máquina ligada. É o mesmo status que ela está no Hyper-V. Quando ele finalizar a migração do OCP, ele vai ligar ela lá. Aqui, Instance Type, eu não vou mudar nada, mas eu poderia selecionar já uma configuração de CPU e memória. Não vou mudar, vou deixar como ela está dentro do Hyper-V. Next. Aqui também eu não vou mudar nada, essas informações. A próxima, que seria a parte de automação de hooks, para executar playbooks e tudo mais, através de runners dentro do MTV, não vou selecionar nada aqui também, vou dar Next. E aí, no finalzinho, ele me dá um relatório do que eu escolhi no meu plano de migração. Tá tudo ok, vou dar um Create aqui. E aí, ele já está pronto para ser executado. Caso eu precise alterar alguma coisa, mapeamento que eu fiz de rede, de disco, de storage, autenticação, caso eu precise, hooks, resource, ele me dá informações de origem, de processador e memória, quanto que ele vai consumir, virtual machine, o YAML, que é do plano que eu criei, details, ele tem informações aqui do plano. Inclusive eu posso editar algumas coisas aqui, caso eu precise, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um start aqui e vou acompanhar o processo. Vai demorar um pouquinho, provavelmente eu vou pausar o vídeo e lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou acompanhar algumas coisas com vocês. Então, a migração começou. Aqui ele tem as etapas. Essas são as etapas da migração. E aí no final, quando ele concluir com sucesso, se ele não tiver nenhum problema nessas etapas aqui, ele vai criar a máquina virtual. Bom, pessoal, tá bem adiantado aí já. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, ele já concluiu, né? Ele já criou a máquina virtual, tá tudo ok. Concluiu, olha só. Então copiou todo o disco. Agora vamos conferir, né, a máquina, essa máquina Windows K 22 VM1. Vamos ver dentro do ambiente de virtualização se essa
máquina realmente subiu lá. Então, Virtual Machine, eu migrei para Dev. Então, vamos ver a máquina, ó, 0 minuto atrás que ela ligou. Então, a máquina já subiu com sucesso, não deu tela azul. Claro que ele vai fazer uma série de reboots aí. Vamos ver a configuração de rede aqui da máquina. Perfeito. Tem um NAD aqui, conforme a gente colocou. Ele pegou mesmo o MAC address 3002. Máquina Windows. Network 3002 aqui, ó, tá vendo? Ele pegou mesmo o MAC address. Um F3002. Vamos ver se é isso mesmo. Um F3002, é isso mesmo, ele manteve o MAC address. Se ele fez a injeção dos drivers VirtIO no momento que ele estava migrando, daqui a pouco ele vai mostrar informações do sistema operacional aqui e também o nome de host. Olha aqui, observe que ele já apresentou aqui, identificou o sistema operacional e ele também colocou o nome de host aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue logar nela, vamos ver se já estabilizou. Vamos ver se eu consigo sair para a internet. Sim, normalmente. Vamos sair para a internet. Vou instalar o driver do VirtIO, esse maior aqui. E é isso aí, pessoal. Concluído. Né? A máquina está funcionando com rede, está indo para a internet e a migração concluímos com sucesso. É isso aí, pessoal. Nos vemos aí nos próximos vídeos, ok? Um grande abraço.